Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo, a mais um encontro de história do pensamento cristão moderno, né? Nesse pensamento da modernidade, eh, do curso aqui de graduação em teologia da FAECAD. Finalmente nos adentramos aí o século XX, um século de grandes transformações, em que ele é efetivamente o desaguar do que foi o século XIX, que a gente trabalhou aqui bastante tempo em outras aulas, e o século XIX, que foi efetivamente esse tempo, né, de redescobertas, de mudança. E assim, o século XX é o século que ele efetivamente coloca em prática a ideia de da implementação, da colocação, ou enfim, da utilização da tecnologia na vida humana de um modo bem efetivo. Carros, automóveis, a invenção do avião, tudo fica mais rápido, ou seja, o século XX ele é efetivamente a catalisação desse momento histórico do que foi o século XIX em termos de desenvolvimento científico. Ele efetivamente trabalha, né? Ele efetivamente utiliza todo o processo tecnológico nele. E é interessante, pessoal, é sempre a gente pensar, sempre nós pensarmos que os aspectos culturais, aspectos científicos, aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos, eles vão influenciar na religião, em especial para nós aqui o cristianismo, né, a cristandade, mas sobretudo a gente pensar o fazer teológico, né, o modus faciendi da teologia, do pensamento cristão. Tudo isso vai ser extremamente importante e vai ser assim, algo que eu não sei se vocês estão conseguindo apreender isso desde o começo desse curso comigo, mas é algo que eu gosto de chamar da grande história, né? O que é a grande história? Ela faz essas articulações, pessoal, é, de uma série de coisas que acontecem, de uma série de eventos que ocorrem, e aí a gente efetivamente fazer as interconexões, fazer as conexões que são válidas, que são importantes, porque sem essas conexões a gente vai ficar sem entender uma série de coisas. Então, assim, é importante a gente refletir sobre esse aspecto, sobre esse ponto, e, sobretudo, a gente pensar de que como foi esse tratar e como foi essa mudança no aspecto tecnológico e como isso mudou, né, e alterou e transformou o modus vivendi das pessoas, como as pessoas viam o mundo, como é que era a cosmovisão das pessoas, como é que elas foram, como é que essa cosmovisão ela foi sendo alterada, foi sendo moldada, foi sendo amoldada. Então, é fundamental eu ter isso na minha cabeça, na minha ideia, para que efetivamente eu possa fazer as alusões, as conclusões, as assertivas, de modo mais claro, mais objetivo e, sobretudo, menos errado, ou mitigando os erros aí, se eu posso dizer assim. Então, convido vocês a gente então bater esse papo sobre a nova teologia, que esse novo ciclo que se abre, que é o século XX, nos traz, e a gente pensar sobre algumas questões que são de extrema relevância, tá bom, gente? Bem, baseado nisso que eu acabei de comentar com vocês, eu quero falar desse período histórico aqui, ó, chamado Belle Époque. La Belle Époque. La Belle Époque é francês, né? Termo francês, a bela época, que vai do finalzinho das últimas 3 décadas do século XIX, por volta da geração de 1870, e vai até a Primeira Guerra Mundial. Bem, Belle Époque, aí a gente já começa a perceber a influência francesa no mundo, né?
A gente está tão hoje atrelado ao inglês, né, a influência norte-americana no mundo, que esse mundo pós Segunda Guerra, que é o nosso tempo, eh, ele vai gerar em nós, né? Então, essa questão do inglês hoje, a ideia de que a gente vê até nas igrejas hoje, o pessoal não sabe nem falar português direito, mas o inglês a gente usa direitinho, né? Ou busca usar, né? Por quê? Porque está na moda, porque, enfim. Não a crítica, não, é só para a gente refletir. Mas, de novo, a questão da sociedade, como a cultura ela vai influenciando e vai moldando, né, a própria questão religiosa. A Belle Époque foi isso. O que foi a Belle Époque, gente? Um período de prosperidade entre a Guerra Franco-Prussiana, que acaba exatamente por ali, 1860, 1870, e vai até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Ou seja, é um período de desenvolvimento. Aqui, está aqui a feira aqui de Paris, olha, por isso que eu coloquei aqui a Torre Eiffel, tá vendo? 1889. Aqui os primeiros automóveis, olha aqui, as pessoas se vestindo muito bem. Quando você pega lá no automóvel, né, a gente chama até hoje um compartimentozinho que tem ali perto da direção, que abre, que a gente chama de porta-luvas, porque nessa época se utilizava luvas, entendeu? Então as pessoas guardavam as luvas ali. A época do chapéu, as mulheres vestidas muito bem, os homens também. Então, assim, foi uma época em que o pensamento hegeliano, olha lá, de Hegel, aquela ideia do otimismo filosófico, da autoconfiança humana. Falei isso várias vezes para vocês, que tudo vai dar certo, que tudo é legal, que o mundo cada vez mais ele vai ter progresso, cada vez mais o mundo ele vai seguir em frente. Quanto mais tempo o homem tiver aqui nesse mundo, ele vai se desenvolver ainda mais. Então, assim, tudo isso vai sendo reverberado no pensamento teológico, no pensamento cristão. Então, por que eu quis colocar isso para a gente ter essa ideia, né? Porque uma série de teólogos eles vão abraçar esse pensamento, eles vão nutrir dentro deles e vão reverberar esse pensamento. Então, olha lá, como fruto da teologia otimista, Hegel, do século XVIII, perdão, do século XIX, no século XX, o continente europeu sonhava que, sob sua liderança, a humanidade despertaria para uma nova era, a era do otimismo antropológico, ou seja, que o homem centrado nele mesmo, ele seria capaz de resolver todos os seus problemas, questão de miséria, questão econômica, a própria questão do existir, por isso antropológico, uma questão antropológica, ou seja, uma questão de mudança interior, exacerbada pelo positivismo lá de Augusto Comte. Olha que interessante, nossa república, que ela é proclamada em 1889, mesma época aqui, ó, da Torre Eiffel, da inauguração da Torre Eiffel, da Feira Internacional lá em Paris, eu tenho o positivismo, que é o que? A ordem e o progresso. Está lá estampado na nossa bandeira. Olha que interessante. Então, assim, são esses detalhes que, se eu não me atentar, se eu não perceber esses detalhes que permeiam o aspecto temporal aí, eu não consigo entender por que determinados teólogos pensavam daquela maneira, por que determinado pensamento teológico fluiu ou houve uma mudança radical de outro determinado pensamento teológico. Então, isso sim é fundamental que esteja na minha cabeça. Por isso que eu coloquei aqui a Belle Époque. Ok, gente? Então, assim, guardem isso na cabecinha de vocês, para que a partir dessa ideia você comece a fazer as concatenizações de pensamentos e você conseguir fazer uma visão mais realística da tua visão holística, ou seja, da tua visão ampliada de determinado aspecto, determinado assunto, que você consiga colocar
cada vez mais aspectos para interagir nesse processo todo de entendimento daquilo que você está trabalhando, está estudando. Ok? Então, repara que essa primeira quinzena aí, esse primeiro quartel, esses primeiros 15 anos aí do século XX, é um período de prosperidade, da época das cafeterias, da época dos desenvolvimento tecnológico, eu acabei de dizer, né? As pessoas estavam sonhando, pessoal, época de ouro. Por isso, bela época, em francês. No século XX, porém, desmentiu, né, os sonhos do século XIX. O primeiro grande pesadelo, se eu posso dizer, foi a Primeira Guerra Mundial, que acontece ali em 1914, 1918, onde morrem milhões de pessoas. É interessante quando você pega um filme antigo, você consegue isso na internet aí, filmes da Primeira Guerra Mundial, você percebe assim as populações felizes indo para a guerra, porque na cabecinha deles eles imaginavam que em um mês, 2 meses estava tudo resolvido. E as mulheres assim nos trens, né, nas estações de trem, com lenço branco se despedindo, sorrindo, sorridentes, felizes, e os maridos assim dando tchauzinho, dizendo: "Ah, daqui a pouquinho estou de volta". Não foi o que aconteceu, né? Então, há exatamente essa mutilação de sonhos, essa grande frustração, e isso vai impactar, pessoal. Só fazendo aqui um parênteses, as pessoas falam muito, né, dessa questão da pandemia, que é o tempo histórico que a gente está vivendo agora, aí, ano 2020, ano 2021, essa pandemia do coronavírus, isso está impactando demais a sociedade, né? Eu gosto muito de uma fala que o Leandro Carnal tem, que as pessoas falam: ah, mas isso vai mudar tudo. Não, a sociedade está sempre em mudança. Está sempre em mudança. Acho que eu já disse isso para vocês algumas vezes. Mas há eventos históricos que eles catalisam, que eles aceleram essas transformações e mudanças. Guerras, revoluções e doenças e pandemias, né? Que é o que está acontecendo agora. Então, isso aqui é um exemplo, né? A gente estava tão acostumado com a aula presencial e eu penso que essa mudança para questões de educação à distância, que já é uma realidade, né? Já é uma realidade. A nossa faculdade está trabalhando com isso, mas que isso vai acelerar cada vez mais cursos à distância serão implementados, exatamente porque esse período de pandemia a gente não podia ter contato, a coisa ela só acelerou, né? Então, pensem nesse aspecto desse otimismo sendo frustrado pela Primeira Guerra Mundial e o impacto que a Primeira Guerra Mundial ela teve no mundo. Isso é muito importante a gente pensar, tá, gente? Então, porque às vezes a gente olha um evento histórico tão distante de nós e às vezes a gente não tem a plena consciência de como esse evento histórico ele mexeu na sociedade. E vai mexer, sobretudo, para nós aqui em especial, vai mexer no pensamento dos teólogos, no modo como eles enxergam o cristianismo a partir de um evento que vai acelerar tudo, vai mudar tudo, vai transformar tudo, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, olha lá, o liberalismo protestante sofreu um abalo profundo. Por quê? O liberalismo estava pautado em quê, pessoal? Na experiência individual do ser humano e que o homem resolvia suas questões. Estava muito pautado na questão da autonomia humana, na questão da praxis humana, na questão da civilidade humana. É o otimismo hegeliano, da autoconfiança. Cada vez mais o homem vai resolver as suas questões, mais civilizado ele vai ser. Eu tenho uma Primeira Guerra Mundial onde milhões morrem. Então, como resultado da guerra, o protestantismo carecia que fica esse vazio, né? Efetivamente, esse liberalismo protestante ele entra em colapso a partir do advento e da consecução da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o protestantismo ele vai carecer dessa nova roupagem para a teologia para poder entender os acontecimentos da época, né? Ele precisa explicar. Então, o liberalismo do século anterior, lá do século XIX, com seu otimismo,
já não resolve mais, já não responde mais às questões. Até que aparece, então, Calbart. Calbart, que vai efetivamente tratar e vai fazer uma releitura, e a partir dessa releitura dele, ele vai efetivamente criar uma nova escola teológica de pensamento, que é a teologia da crise ou a teologia neo-ortodoxa, que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Foi a melhor resposta teológica aos desafios da época dele, olha que interessante, né? É suíço, nascido ali na Basileia, filho de um pastor reformado. Após seus estudos na Suíça, depois na Alemanha, né? Ele já era pastor em 1915, e aí ele filia seu Partido Social Democrata, a ideia de socialismo, a ideia da implementação do homem resolver suas questões, aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Calbart embarca nessa jornada aí, a ponto de dizer que Jesus não veio para fundar uma nova religião, mas para revisitar ou dar início a um novo mundo. E os social-democratas estavam alinhados ou coadunavam com esse pensamento de fundação de reino, ideia de reino, que o Novo Testamento fala tanto. Então, desse propósito, a igreja estava adormecida, a igreja precisava sair à luta, a igreja precisava não mais se contentar, né, com pregações e apenas os cultos ali, mas a guerra destruiu toda essa esperança política e a sua teologia. E aí ele entra em crise. Então Barth começa a estudar Carta aos Romanos, só fazendo aqui um adendo, né? A gente tem grandes homens de Deus que foram utilizados. Primeiro, o apóstolo Paulo escreveu essa epístola magnífica aos Romanos. Depois, Agostinho lê Romanos. Depois, Lutero lê Romanos. Depois, John Wesley lê Romanos. E, por fim, Calbart lê Romanos. Um homem, apóstolo Paulo, ele, com todas as suas dificuldades e dificuldades do seu tempo, ele realmente mudou uma civilização, criou uma civilização, né? Porque civilização ocidental ela é paulina, pessoal. Olha que interessante. Mas vamos lá. Então, Calbart, ele começa então a estudar lá em 1919 e ele vai publicar um comentário à Carta aos Romanos, insistindo que ele faz uma releitura, um retorno à exegese fiel em lugar às interpretações sistemáticas, ou seja, um retorno à Bíblia. Deus é transcendente e soberano, pessoal. A vontade dele é soberana. Vai atacar o individualismo, que é um dos pilares da modernidade, a consciência do individualismo, das ideias. Eu tenho a minha ideia, eu ajo como eu desejo, eu tenho as minhas atitudes porque eu sou individual, sou um indivíduo. Olha que interessante. Daí o individualismo e enfatiza a vida no corpo, na coletividade, na nova humanidade. Convenceu-se de que o reino é uma realidade que surge de Deus, não é do homem, e não a elaboração humana. Então ele se convenceu que o reino é uma realidade que surge de Deus, e não de um aspecto de filosofia humana. Assim, ele vai romper com o social-democrata, embora permaneça socialista, mas embora dizendo que os projetos humanos não devem ser confundidos com o reino. Então, olha que interessante. Calbart faz uma releitura a partir desse processo da dificuldade que ele tem de entender o que aconteceu, sobretudo porque a igreja dele foi bombardeada, né? Então, continuando essa digressão acerca do pensamento aí do Barth, ele vai ser influenciado pelo Søren Kierkegaard. O Kierkegaard, ele filósofo dinamarquês, pai do existencialismo. O que é o existencialismo? É a gente entender que o importa é o que aqui e agora, né? O que importa é esse momento. Não adianta eu ficar divagando. Eu preciso me
o Kierkegaard, ele trabalha muito essa ideia praxis, né? Essa ideia de repensar a leitura humana, mas sobretudo por questões de dificuldades. Ele é o oposto, tá? Ele é a antítese do pensamento hegeliano, em que tudo vai dar certo, da autoconfiança humana, não. O Kierkegaard, ele vai dizer, olha, vai ter problemas, vai ter sofrimento, vai ter frustração, eu preciso saber lidar com isso. Então, a partir dessa ideia aí, o Barthes, né, ele se apropria do pensamento que de Soren Kierkegaard e vai, a partir daí, então, fundar a escola teológica da teologia da crise. Era uma teologia, entendendo bem o que é essa teologia da crise, né? Era uma teologia de Deus, de um Deus que nunca é nosso, mas que sempre se sobrepõe a nós, cuja essa presença não traz conforto, mas conflito. E a partir dessa ideia, conflito gera crise em nós, porque a gente precisa mudar, né? Olha que interessante. Vou ler de novo para ficar claro na cabecinha de vocês o que é a teologia da crise. Era uma teologia de um Deus que nunca é nosso, mas que sempre se sobrepõe a nós, ou seja, a vontade dele é soberana, cuja a presença não traz conforto e inspiração em nossos corações apenas, se eu pudesse acrescentar aqui, mas crise, confronto. Assim, pode dizer, tudo o que ele diz o seguinte: tudo o que eu afirmo sobre Deus é um homem que afirma. Com isso, ele rompia definitivamente com o otimismo de novo. Olha o que eu estou falando, né? Da questão da gente entender o contexto. Ele vai romper com o otimismo que caracterizou o século XIX e reconhecia os limites morais e intelectuais do ser humano. Ou seja, vou ter dificuldade, vou ter problema, preciso saber lidar com isso. E isso é um pouco da teologia dialética, por isso dialética, né? Ou teologia da crise, ou neo-ortodoxia. Porque neo-ortodoxia, porque ele não rejeita totalmente os valores científicos e os valores da teologia liberal, mas ele insiste em revisitar, em colocar novamente o texto bíblico como ponto fulcral, ponto mais importante, mais relevante. Então, assim, é importante a gente entender que o Barth, ele talvez crie essa via média, essa via harmônica, ele tenta criar essa harmonia para essa discussão acerca do fazer teológico, até para responder as novas questões das frustrações, dos desapontamentos que, enfim, o iníciozinho do século XX trouxe para a sociedade. Então, em 1927, vai publicar o primeiro volume da Dogmática Cristã, dizendo que o objeto da teologia não é a fé cristã, como queria Schleiermacher. Lembra Friedrich Schleiermacher, que era exatamente a ideia do pai do liberalismo, a ideia do Gefühl, a ideia da experiência humana, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o centro da teologia. Considerou esse projeto uma largada anulada. Estão estudando Anselmo da Cantuária, teologias do século XIX, convenceu-se que fazia concessões demais à filosofia na sua obra. Baseou-se, então, muito na filosofia existencialista de quem? Do Kierkegaard, onde a teologia dava apenas respostas. Recomeçou sua obra com o outro título, Dogmática Eclesiástica. Seus 13 volumes foram publicados ao longo de 4 décadas. É incontestável o grande monumento, o grande colosso teológico do século XX, né? A dogmática eclesiástica, a obra e o pensamento barthiano. Um outro teólogo muito interessante que aparece nesse contexto do século XX é o Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer ele emergiu durante ali, exatamente o período da Segunda Guerra Mundial e vai se destacar na ideia
de uma teologia mais pragmática, mais robusta, em 1937 ele publica O Preço do Discipulado, em que tentava mostrar a importância do sermão da montanha para a vida moderna. Ou seja, repara, gente, que é um tempo de crise, é um tempo de desespero, é um tempo de efetivamente um tempo ruim. Então, a teologia, ela se amolda, ela precisa buscar respostas. Repara que aquela ideia otimista, aquela ideia que tudo vai dar certo, que tudo é legal, aquele mundo azul, acaba. Aquela coisa acaba e efetivamente eu começo a trabalhar a ideia de cruz, a ideia de preço, a ideia de dificuldade, a ideia de frustração. Nesse ano, por ordem direta do Reich, estamos na Segunda Guerra Mundial, ou seja, perdão, estamos efetivamente ali, né, 37, 2 anos antes da Segunda Guerra, mas já o domínio nazista na Alemanha, fecham o seminário lá do Bonhoeffer e ele reunia ali com estudantes para trabalhar e para pensar, para estudar efetivamente, né? E a partir dessa experiência traumática, ele cria uma outra obra, descreve outra obra em 39, que é Vida em Comunhão. Então, repara que a partir do que ele está experimentando, do que ele está vivendo, ele vai refazendo, vai reescrevendo, né, a teologia e o pensamento teológico dele ali. Seguiu Barth em muitas questões. Por exemplo, Barth havia declarado que a religião é um esforço. Lembra que Barth ele fala da questão que tudo vem de Deus, né? Efetivamente, ele vai dizer que Barth ele vai dizer que a religião é um esforço humano pela qual nós tentamos nos esconder de Deus, e a partir disso o Bonhoeffer vai dizer que o cristianismo sem religião, né? O cristianismo sem os arcabouços que prendem as pessoas, sem os grilhões que prendem as pessoas em ritos, em normas, em dogmas. O cristianismo é muito mais que isso. À medida que o exército americano avançava e a derrota se tornava inevitável, aí já estou falando efetivamente da Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich passou a eliminar os que eles consideravam inimigos. E em 9 de abril de 1945, 2 anos e 4 dias após a sua prisão, Dietrich Bonhoeffer foi executado, foi enforcado. Alguns dias depois, a prisão onde ele estava foi tomada pelo exército americano e foi libertada. Então, pouquinho tempo depois, antes da sua morte, né, sua prisão, ela veio abaixo aí pelos americanos. Interessante. Eu quis colocar isso só para a gente refletir que às vezes Deus não vai nos tirar da situação complicada. Deus não vai nos tirar, não vai. E aí eu preciso continuar confiando e eu preciso, sobretudo, continuar firme, o que é muito difícil. Mas o Bonhoeffer nos deixa esse legado aí para todos nós, né? A ideia de um discipulado, a ideia de um reino, a ideia de algo muito maior que a gente. Bem, gente, feito esse adendo, termina a Segunda Guerra Mundial. Então, repara que a gente está ali na primeira metade do século XX, é um século que inicia com a Belle Époque, com tudo dando certo, com otimismo, com tecnologia, com a vida humana melhorando, mas não, não se consegue viver nem 2 décadas em paz. E em 1914 eclode a Primeira Guerra Mundial, 4 anos depois, e um pouquinho mais de uma década depois se inicia efetivamente a Segunda Guerra Mundial. Então, eu preciso pensar que a geração pós-Segunda Guerra, logo após a Segunda Guerra, ela está extremamente afetada por esses dois eventos. Se eu não colocar isso no bojo, se eu não colocar isso no pacote, eu me perco na minha análise. Então, a Europa se dividia, né? O mundo se dividiu, sobretudo. Então, está aqui, ó, eu quis colocar aqui algumas imagens só para a gente ter. Olha como é que estava a Europa, destroçada, destruída. Isso aqui
a imagem lá do Reich, né? Do, de onde era a sede do governo na Alemanha, tudo destruído. E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, eu tenho divisão do mundo em dois: o mundo ocidental e o mundo oriental, o mundo dos socialistas, o mundo dos capitalistas. Né? O socialismo é representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? União Soviética, e aí eu tenho aqui, capitaneando o capitalismo, os Estados Unidos da América. Então, a Europa se dividia em marxistas, países do leste europeu, sob domínio soviético, e capitalistas, sob a égide, né, norte-americana. Do lado marxista, o diálogo com cristãos cresceu, com variações de um país para o outro, e de época para época. Teve épocas que teve perseguição, teve época que houve diálogo. Importante pensar sobre isso. Embora a doutrina marxista ortodoxa certamente é, ela visse, né, ali o cristianismo como inimigo, houve complacência em alguns países. É importante colocar isso aqui, porque normalmente a gente tem muita ideia do anticomunismo, né, e do comunismo como um inimigo. É a ideia do comunismo sempre ateísta, né? Há variações, embora, gente, o bojo do comunismo é isso, né? A ideia materialista. Sobretudo, vou dar um exemplo para vocês: a República Tcheca, hoje a Tchecoslováquia, né, da época, que hoje é a República Tcheca, hoje 90% da população ela se considera ateia. Então, é um reflexo do que aconteceu aí nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Bem, como eu disse a vocês, então olha aqui, um ambiente destruído, um ambiente acabado. O que vocês acham que aconteceu com a esperança? Foi embora, né? Aí aparece um filósofo marxista, o Ernest Bloch, que ele vai trabalhar a ideia de um novo conceito, vai revisitar e vai trazer à tona um novo conceito, que ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai concordar com Marx, com Karl Marx, em que a religião, e particularmente o cristianismo, vem sendo utilizado como instrumento de opressão, no sentido de que as elites poderosas elas oprimiam o povo e as classes mais baixas. No entanto, Bloch via no cristianismo primitivo um movimento de protesto contra a opressão. Segundo ele, esse princípio, esse movimento, essa ideia do cristianismo primitivo era o que ele chamou de princípio da esperança. Foi a mais significativa contribuição do cristianismo primitivo, segundo o Ernest Bloch. E esse pensamento vai impregnar, né, as escolas teológicas, e dessa perspectiva, então, os homens não são determinados por seu passado, mas sim por seu futuro. Exatamente. Toda vez que eu tenho crises, questões complicadas, né? Eu preciso ter uma ideia do porvir, a ideia do futuro. É um pouco disso também, até a própria ideia da revelação, a própria ideia apocalíptica, né? A ideia escatológica, a ideia do futuro, do porvir, está muito centrado nessa questão de dificuldades, de crise, de frustração. Eu sempre busco ideias escatológicas. Um pouquinho do que foi Apocalipse, viu, gente? Só para a gente pensar. Bem, então, dessa perspectiva, os homens não são determinados pelo seu passado, mas sim pelo seu futuro. E a nossa esperança escatológica, a escatologia, que vem, que deve nos definir e pela qual nós devemos viver. Esse é o bojo do pensamento do Ernest Bloch, e é importantíssimo eu ter isso na minha cabeça, porque se eu não tiver isso, eu não consigo entender esse senhor aqui, o Jürgen Moltmann não é Moltmann, é Moltmann que fala, né? Bem, o Moltmann, ele nessa nova perspectiva de entender a teologia, porque eu preciso explicar esse mundo pós-Segunda Guerra, destruído, destroçado, ele vai ser um divulgador desse pensamento do Ernest Bloch, né?
e vai se apropriar dessa ideia da esperança, vai fundar a teologia da esperança. E o Deus crucificado foram o quê? Aclamados como iniciadores de uma nova teologia. Sua teologia política inspirou teólogos latino-americanos na formulação de uma outra teologia chamada teologia da libertação, pautado muito nessa ideia marxista, muito na ideia socialista, tá, gente? De esperança do porvir e na própria ideia de que o evangelho ele é revolucionário no sentido de implementar mudanças na sociedade. Nesse ínterim, nas regiões da Europa que permaneceram fora do controle soviético, olha que interessante, acontecem duas coisas, né? No mundo ocidental, acontece o processo de secularização. Já havia essa secularização, isso é algo, né, sobretudo iluminista ali, né, no século XVIII, mas esse processo ele vai ganhando robustez e vai sendo burilado ao longo do tempo. 20 anos após a guerra, em áreas tradicionalmente protestantes, como Escandinávia, a ex-Alemanha Ocidental e a própria Grã-Bretanha, que envolve ali, né, envolve Inglaterra, Escócia, Irlanda, a frequência às igrejas diminuiu assustadoramente. Em alguns casos, menos de 10% da população tinha contato com algum tipo de forma cristã. Nesses territórios, né, ah, o que mais preocupava os seus líderes era a relação entre cristianismo e o mundo secular. Então, é a partir desse momento que eu tenho uma nova perspectiva, uma nova mudança. Eu tenho um novo momento emergindo. Eu vou tratar com vocês no nosso próximo encontro algumas outras teologias, né? Além da teologia do Moltmann, teologia da esperança, a gente vai tratar de outros dois teólogos importantes, que é o Rudolf Bultmann e o Paul Tillich, que é, enfim, que dá o nome à nossa cadeira, né? Pensamento cristão. Tillich que criou esse termo na Universidade de Chicago, lá nos idos dos anos 60, para a gente pensar e refletir e ir caminhando porque vai ser nosso último encontro, nosso último bate-papo nesse curso, que eu vou falar com vocês do secularismo e do pós-secularismo, para a gente entender bem essa ideia e a gente refletir sobre isso. Bem, gente, esse foi o nosso introito aí do século XX, para a gente pensar um pouquinho do que foi esse momento histórico e do que esse momento histórico representou para o pensamento cristão na modernidade, tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro. Foi bom demais a gente estar juntos. Um grande abraço.